O Partido dos Trabalhadores ainda não definiu o nome da eleição na capital, mas o médico Alexandre Mota já se colocou como opção para concorrer. Na eleição de 2018, ele foi um dos nomes do PT para o Senado. Boa tarde, doutor Alexandre. Boa tarde, Diógenes. Em que pé está a escolha do PT para a eleição de Natal? Essa discussão tem sido feita pelo Diretório Municipal e também por membros do partido internamente. Na verdade, o partido ainda não se posicionou, particularmente eu acredito que estamos atrasados. Acho que o partido já deveria ter oferecido uma alternativa à sociedade, até pela situação que hoje vivemos na cidade de Natal, na crise da pandemia. Então, acho que, nesse momento, é importante que nós possamos nos definir. Haverá uma reunião com membros de outros partidos nesse final de semana e eu espero que, até o dia 15, nós tenhamos isso muito bem definido já. Dia 15 que eu falo, dia 15 de agosto, que é o tempo limite para desincompatibilização. Por que o senhor decidiu colocar o seu nome como opção na eleição de Natal? Eu acho que Natal merece melhor do que o que tem hoje. Eu acho que precisamos avançar na qualidade de vida. Quando coloquei em dezembro do ano passado essa possibilidade para o meu partido e para a cidade, quando fiz um vídeo que rodou bem na cidade, colocando as perspectivas de uma cidade feliz, eu entendia que naquele momento a gente precisava oferecer uma alternativa diferente, menos festiva, mais eficaz, mais próxima do cidadão e colocando os serviços da qual ele precisava com mais eficácia, principalmente na área da saúde. Mas isso era um outro momento. Nesse momento, eu creio que hoje o que a cidade precisa é sobreviver à pandemia. Acho que hoje essa é uma questão central. A cidade, ela sofre muito, hoje é o principal polo de sofrimento dentro do Estado com essa questão da pandemia. E isso, óbvio, no meu entendimento, não está sendo bem conduzido pela Prefeitura de Natal. Então, a questão agora é outra. A questão é como sobreviver, como fazer com que as pessoas tenham acesso e como as pessoas possam criar a perspectiva da economia voltar a funcionar de maneira sem prejudicar a vida, principalmente dos mais pobres, de maneira que a gente consiga superar essa fase. Com quem o senhor conta dentro do partido? E eu lhe pergunto, o apoio da governadora é fundamental? Seja qual for a posição do partido, o apoio da governadora é sempre fundamental. Ela é a principal liderança política hoje do Estado, ela é a principal liderança dentro do Partido dos Trabalhadores e, sem dúvida nenhuma, toda a discussão vai passar também pelo governo do Estado. Seja qual for o nosso candidato, ele será questionado sobre as nossas ações. Não haverá candidatura do PT que não defenda o próprio governo da qual ele faz parte. Então, é preciso deixar claro que não haverá uma candidatura isolada para a prefeitura dissonante do que é a nossa perspectiva de um bom governo. Então, sem dúvida nenhuma, o apoio da governadora, o seu empenho, a sua confiança é vital para qualquer que seja o nosso candidato. E do ponto de vista do apoio do partido, a gente tem conversado com várias lideranças, a gente já tem um apoio explícito da deputada Natália Bonavides e outras pessoas do partido com quem a gente trata desse assunto. Mas, obviamente, que o partido é um partido vivo, tem várias tendências internas, essas tendências elas dialogam e fazem o seu debate interno, e essa definição vai se dar quando essas tendências tiverem já isso amadurecido internamente. A deputada federal Natália Bonavides é um dos nomes cogitados para a eleição da capital. Há algum entendimento de apoio já mútuo em relação a isso? Ela ainda está nesse jogo, já é carta fora do baralho, e tem outro nome também cotado, o senador Jean Paul Prats. Quem foi escolhido vai ter o apoio de todos? Não tenha dúvida. O Partido dos Trabalhadores é um partido que tem um debate interno muito vivo, muito intenso. Muitas vezes as posições não são sincrônicas naquele primeiro momento, mas na medida que o partido toma a posição, ela sem dúvida será incorporada por todos os seus elementos. A deputada Natália Bonavides seria um excelente nome, não tenha dúvida, assim como Jean Paul Prats. Tenho uma imensa admiração pelos dois. A deputada Natália, ela já reiterou que ela pretende
focar no seu mandato. E, pelo visto, tem feito isso muito bem, porque hoje é, sem dúvida nenhuma, um nome nacional. O senador Jean Paul Prats, ele não descarta a possibilidade de ser candidato, ele tem ouvido membros do partido, e óbvio que seria uma pessoa que extrapolaria os limites do partido, porque ele transita muito bem em diversos lados da cidade, principalmente no lado empresarial. E, sem dúvida nenhuma, também tem feito um mandato de representação de bastante confiança e bastante positividade dentro do Senado Federal. Só para ficar claro, doutor Alexandre, Natália é carta fora do baralho na eleição? Ela já decidiu que não vai disputar? Ela já colocou isso inúmeras vezes. O que é impressionante é porque algumas pessoas ainda relutam internamente e principalmente externamente. Recentemente teve uma pesquisa eleitoral que, apesar dessa declaração pública dela, colocou ela como candidato, quando, na verdade, o único pré-candidato de fato estabelecido e colocado é o meu nome. Então, parece que há uma confluência aí de fatores externos para que outros nomes não sejam visibilizados pela sociedade. Eu acho que os interesses são muitos para que as coisas permaneçam, lamentavelmente, como estão. Alexandre Mota, cada partido vai ter que se virar na eleição para vereador, mas o senhor vê possibilidade de aliança com outras legendas? O senhor já falou isso mais ou menos no início, conversas que o PT vem mantendo, mas o que é que temos de concreto? Não, de concreto, quem poderia afirmar e colocar isso com muita clareza seria a nossa presidente, que comanda esse processo, que é a vereadora Divaneide Basílio. O fato é que essas conversas estão acontecendo. As informações que eu tenho é que elas estão acontecendo. E óbvio que os partidos vão pensar na eleição dos seus vereadores. E isso, obviamente, vai se delineando a partir de então. Mas essa é uma pergunta que é muito apropriada para a nossa presidente. A Lava Jato e a prisão de Lula geraram muito desgaste ao Partido dos Trabalhadores. Este será o maior desafio do candidato a prefeito na eleição da capital? Se a gente cair nessa armadilha, sim. Se nós apresentarmos um projeto para a cidade sobre como a cidade precisa sobreviver a essa situação da pandemia, não creio. Eu nunca tive medo de debater a Lava Jato. Lava Jato foi uma grande fraude, ela colocou-se como uma expectativa de libertação da corrupção no Brasil, e o que se viu, até mais recentemente, é que a Lava Jato tinha um comportamento absolutamente inadequado do ponto de vista republicano. A Lava Jato ofereceu aos Estados Unidos, ao FBI, isso saiu recentemente no Intercept, segredos nacionais, ou seja, colocou-se como aliada de um governo externo, sem passar pelo Ministério da Justiça e sem passar pelo Ministério das Relações Exteriores, o que é absolutamente ilegal. Então, a Lava Jato ela se colocou como algo que, na verdade, ela não foi. Ela se colocou como a libertadora do Brasil da corrupção e, na verdade, ela escolheu um lado. Tanto é que colocou o seu principal representante como ministro do atual presidente, atual desgastado presidente, que tem sido um dos principais corresponsáveis pela nossa situação vivida hoje na situação da pandemia do Covid. E Lula? Lula é um grande ativo do partido. Não há porquê... Eu acho interessante, Diógenes, que as pessoas dizem assim, Lula precisa ceder o espaço, Lula precisa sair do cenário. Ora, as pessoas só dizem isso. Quem diz isso é porque reconhecem Lula a grande liderança que ainda é. Ou seja, Lula é uma figura importante na formulação das políticas nacionais e Lula é uma figura importante para definir os rumos que o país precisa. Obviamente que ele vai definir o próprio futuro. Eu entendo que Lula é um ativo, ao contrário de outras pessoas que pensam que Lula é um passivo. Na verdade, Lula é uma pessoa importante na história desse país e tem muito ainda a contribuir na formulação da solução dos nossos problemas. O senhor falou em armadilha, como escapar dessa armadilha, do desgaste do PT nacionalmente. Olha, mesmo com todo o desgaste, o Partido dos Trabalhadores ainda é o principal partido brasileiro, em número de filiados e em número de deputados federais. Isso não é pouco, com toda a trama que foi montada contra o Partido dos Trabalhadores. Se colocou como se o Partido dos Trabalhadores fosse um partido de ladrões, um partido de corruptos. Ora,
quem é que está efetivamente lutando contra a corrupção e efetivamente lutando contra a miséria do povo brasileiro? É o Partido dos Trabalhadores. Quem é que foi contra a reforma da Previdência Nacional? O Partido dos Trabalhadores. Quem foi contra a reforma trabalhista, que hoje desempregou as pessoas e uberizou a maioria das funções trabalhistas? Foi o Partido dos Trabalhadores. Qual é o partido que está sendo contra as queimadas das Amazônias, na defesa dos indígenas, a luta contra o racismo, a preocupação com os direitos LGBT? Qual é o partido que está à frente das principais causas sociais e econômicas do Brasil? É o Partido dos Trabalhadores. Não há por que temer isso. Não há por que fugir da nossa sigla, não há por que fugir da nossa história. Nossa história é uma história que precisa ser defendida e colocada para o cidadão e fazê-lo refletir sobre a armadilha que não foi colocada sobre nós, mas também sobre ele. Para encerrar, a sua avaliação, qual é o tema que vai prevalecer na eleição de Natal? Eu vou lhe responder pelo que eu acho que o prefeito já respondeu. Quando o prefeito Álvaro Dias coloca na sua identificação dizendo que ele é médico e prefeito, é porque ele está entendendo que o tema principal é a saúde que vai ser colocada na mesa. E a forma como a cidade está enfrentando a pandemia. O tema central vai ser a pandemia, o tema central vai ser a resolução de abrir todos os postos de saúde em Natal que hoje não são abertos e criar as condições das pessoas sobreviverem. Esse vai ser o foco e é por isso que eu acho que eu sou o melhor candidato. Eu conversei com Alexandre Mota, médico e filiado ao PT, um dos nomes da eleição do Natal. Obrigado, Alexandre, por sua participação no nosso programa. Um abraço,